bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. O Senhor colocou algo no meu coração nessa noite, muito com aquilo que nós estamos vivendo, em especial dessa semana. Deus nos deu um livro chamado O Amor Mais Louco da História, inclusive está ali no final, trouxeram para mim aqui, esse livro, que fala sobre este amor, que é o amor mais louco da história. A questão é que quando nós olhamos para Jesus, nós identificamos amor em todas as etapas e em todas as falas. Jesus tem amor, porque Jesus é o amor, Jesus é o verbo, é a palavra, e a palavra é amor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos sobre amor em todas as etapas. Só que quando nós vamos para um texto como esse, aonde o enfoque principal, como a gente lê na epígrafe, está aqui, cura de um leproso, a gente sempre olha pela perspectiva do milagre. E a gente atrela o amor ao milagre que aconteceu. Mas o que grita nesse texto, além do milagre, é a forma, é a maneira que Jesus faz. Uma coisa é curar, a outra coisa é a maneira como a cura se manifesta. Uma coisa é estabelecer o milagre, outra é de que maneira o milagre acontece. Se trata de um leproso e de um homem chamado Jesus. Veja, o milagre é extraordinário, só que é um dos milagres que, quando você lê, algumas coisas acabam passando batido. E eu me lembro que quando o Senhor foi ministrando ao meu coração para escrever esse livro e para falar sobre amor, para falar sobre essa pureza do amor, quando eu identifiquei nesse texto a faceta do amor extraordinária, eu disse, meu Deus, como é que pode que eu caminhei tantas vezes aqui e não percebi? Quer ver uma coisa? Jesus é o único que merece honra e glória, amém? Sim ou não, amém? Mas Jesus às vezes opera e não requer honra e nem glória. Jesus é o único que opera por honra e glória, mas é o único que não nos requer honra e glória. Ele faz, e se ninguém saber, não tem problema. A maioria das curas que Jesus fez, Jesus falou, vai e não conta para ninguém. Você vê Jesus fazendo isso centenas de vezes. Vai e não conta para ninguém. Porque Jesus nunca dependeu da glória que a gente dá para Ele ter glória que Ele tem. A legitimidade de Deus não vem dos súditos, vem de quem enviou. A legitimidade de Jesus não vem de nós. Veja, o rei só existe porque os súditos existem. O nosso rei só existe, não é porque a gente existe. É porque quem o enviou na posição de rei. E quem é maior é quem está acima, não quem está abaixo. A legitimidade vem de Deus. Só que a questão é, ok, por que aqui Jesus diz que não precisa contar? E aliás, Jesus diz, não conte. Ele pede, de maneira até imperativa, ele diz, não conta para ninguém. E aqui se aplica uma das coisas mais extraordinárias de Jesus. Ele não expõe as pessoas. Eu quero que você grave isso. O amor não expõe ninguém. Teve uns tempos que a gente tinha medo de passar vergonha na igreja. Lembra? Quando a gente tinha medo daqueles profetas que contavam o pecado dos outros publicamente. Todo mundo que é das antigas aqui na igreja sabe o que eu estou falando. Estou falando da igreja A ou B, estou falando na igreja. Toda a igreja tinha aquela irmã, que todo mundo morria de medo. Que ela era uma mulher de Deus, mas não tinha muita sabedoria às vezes. Que ela levantava, envergonhava. Eu tinha uma irmã na minha igreja que a hora que ela levantava em profecia, metade dos jovens desaparecia da igreja. Que ela revelava. Vou caminhar na palavra para você entender tudo aquilo que eu estou dizendo. Nós temos um leproso nessa história,
que tem uma doença física, uma doença emocional e uma doença espiritual. Veja, ele é leproso físico, mas a lepra que ele tem o condiciona de maneira espiritual, porque ele é impuro, e a mesma lepra o afasta da sociedade. Logo, ele tem também um problema emocional. Pessoas não foram feitas para viver isoladas. Pessoas foram feitas para viver junto. Tanto é que quando alguém é preso, pior do que ser preso é ser preso e ficar sozinho. É a tal da solitária. Porque ninguém foi feito para ficar longe de pessoas. Então, quando você olha para esse texto, e de maneira histórica você entende a doença, deixa eu trazer à tona, à luz, para você aqui. O leproso, quando tinha esse diagnóstico de lepra, logo tinha sobre si um atestado de morte. Ele vai morrer. É como se você soubesse que logo a vida chegaria ao fim de maneira dramática, porque é uma doença que apodrece o corpo das extremidades para dentro. Uma doença que cheira mal quem tem. Uma doença que segregava as pessoas, porque é uma doença extremamente contagiosa. Então, leproso não fica no meio de multidão. Leproso não tem acesso à cidade. Leproso, quando entra na cidade, entra com a mão na frente da boca, gritando: leproso, leproso. Todo mundo tem que saber a condição que ele tem para ninguém correr o risco de ficar perto. Ou seja, logo, quando o leproso entra na cidade, obrigatoriamente ele é percebido. Aqui não. Quando o leproso tinha esse atestado, ele se retirava da sua casa. Olha que loucura. Ele chegava em casa e ele tinha que já chegar gritando: leproso! Porque nada mais ele podia tocar. Porque se ele toca, além do contágio da doença, havia a questão da impureza cerimonial. Ele já não era nem mais salvo, porque tudo aquilo que ele toca cerimonialmente é impuro, inclusive ele. Então veja, ele chegava em casa dizendo: leproso! E a mãe já dizia: não toque nada, seu irmão não tem culpa. Nós não temos culpa, se retire. Aí o leproso pegava tudo que tinha e entrava no leprosário, que ficava fora da cidade. Quem tinha no leprosário? Quem tinha lepra. Só morava o leproso. Ou seja, pior do que saber que vai morrer é andar com gente que vai morrer junto com você da mesma coisa que você tem. Você já imaginou que coisa mais animadora, um leprosário? E aí, como você está? Caiu um dedo hoje. E você: irmão, não sei, está apodrecendo, acho que esse aqui vai essa semana. Não caiu a orelha, porque lepra é isso. Pior do que não ter perspectiva é andar com gente que não tem perspectiva. Acabou. Então, o leproso tinha a doença física, tinha a doença emocional. Você imagina que loucura se alguém que tem uma linguagem do amor, que é o toque físico, onde você precisa ser tocado, e quando se é tocado se sente amado. Imagina, quem tem lepra aqui, não se sente amado. Então, nós temos um problema estabelecido. Um leproso não pode entrar no meio de multidão, logo não tem acesso a Jesus, porque aonde Jesus está, sempre tem multidão. Então, veja, ele sabe que tem a doença, mas para ser curado precisa entrar no meio de uma multidão. Segundo problema do leproso, Jesus. Por que Jesus é um problema? Porque provavelmente ele aprendeu sobre Jesus através da ótica do fariseu. A expectativa dele sobre o Messias é através da ótica do fariseu. E o fariseu provavelmente deve ter dito: ei, ele é intocável, inacessível, linhagem real, ninguém chega perto. Então ele olha para Jesus. Pior do que a multidão também é não saber qual será a reação dele. Porque veja, para ele chegar até onde chega, ele tem que chegar de maneira secreta. Esse leproso não entra dizendo: leproso, leproso, porque se ele faz isso, ele é apedrejado. Esse cara está atrapalhando o culto. Esse cara está atrapalhando a palavra que a gente vai ouvir. Esse cara não é digno de estar no nosso meio, porque é exatamente assim que a gente age quando entra um pecador aqui dentro. Tem gente que não é curada, e não é por medo de Jesus, é medo da gente. Porque a gente é a multidão que separa as pessoas de Jesus. Talvez você nunca entendeu ou percebeu isso, mas você é a multidão que está no meio entre Jesus e as pessoas lá de fora. Nós somos essa multidão de pessoas. E às vezes nossos olhares são: não chega perto.
certo. Você não pode. Você não é digno. Nós criamos grupos de pessoas que não têm acesso. E que nós a excluímos às vezes. Veja, isso é tão vivo e tão real, que quando esse leproso interrompe e consegue cortar a multidão, quando ele chega até Jesus, a Bíblia vai dizer que ele curva-se com a boca aqui, ó. Você leu aqui? Quer ver? Preste atenção. E ele entrou na cidade e prostrou-se sobre o rosto. Sabe o que é isso? Esse homem está falando com Jesus assim, ó. Cheiro. Ele não quer ser descoberto. Mas pastor, a Bíblia diz que é um leproso. Quem diz é Lucas. Lucas é médico. Lucas sabe o que ele tem, porque tem os sintomas provavelmente aparentes. Só que a multidão, o grande público não sabe do que se trata. E porque o grande público não sabe do que se trata, ele não diz, Senhor, eu sou leproso. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu serei limpo. Aleluia. Olha, eu preciso que você entenda aqui essa noite. Jesus é o único que faz por você aquilo que só Ele pode fazer e não te faz vergonha por aquilo que você passa, por aquilo que você tem, por aquilo que você vive ou de onde você saiu. Ele é o único que olha para você e te entende e de maneira poderosa realiza o milagre necessário na sua história. Nós nem sempre podemos contar tudo para as pessoas, aquilo que temos, e nem sempre podemos contar aquilo que vivemos para as pessoas. Nem todo mundo entende. Porque veja, nós fazemos cara para alguns tipos de pecado e para outros a gente finge que é normal. Você já viu? Para alguns tipos de doença a gente faz... E para outros a gente diz, isso é normal. Ambas as doenças levam à morte, mas umas a gente finge ter mais nojo do que de outras. Esse leproso, ele tem um problema social gravíssimo. Ele não pode entrar no meio da multidão. Ele tem uma doença contagiosa, mas ele olha para Jesus e vê esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, lindo. Nós podemos até ser problema às vezes para alguns, mas para outros a gente também às vezes é um fio de esperança. Tem gente que olha para uns e diz, me leva para a igreja. E tem gente que olha para outros e diz, para a sua igreja eu não tenho coragem de ir. Porque nós somos representantes daquilo que seguimos. Veja, nós vivemos um dilema aqui nessa palavra. Esse leproso, para ser curado, ele transpõe a multidão, mas ele não conta o que tem. Está cheio de gente doente que ninguém sabe o que tem. Você viu agora esses dias aquele casal de pastores lá dos Estados Unidos que o pastor suicidou? Quem viu? Você viu que homem bonitão? Você viu que mulher linda a esposa dele? Você viu os filhos dele? Que coisa mais linda. Você viu? Alguém olhava para aquele rapaz e diria que aquele era um potencial suicida? Alguém de maneira natural e consciente olha para uma foto daquele rapaz e diz, esse cara aqui tem todo o padrão suicida. Sabe qual é o risco de tudo isso? Nós olhamos para essa igreja, eu olho para vocês e não sei 1% daquilo que vocês verdadeiramente são. Eu estou aqui pregando, o João pregou, todos que pregaram, todos nós olhamos para vocês e ninguém sabe o que passa no quarto de vocês. Eu não sei o que você ora no secreto. Eu não sei o motivo do teu choro quando você vem aqui à frente. Eu não sei o motivo das lágrimas. Eu não sei o motivo por que você treme tanto de repente na igreja. Eu não sei por que de repente tanto remorso invade o teu coração. Eu não sei. E a questão é secreta para mim. Só que não pode ser sufocado por você. E às vezes nós sufocamos porque primeiro não reconhecemos que estamos doentes, ou segundo porque temos vergonha de apresentar para quem pode fazer. Medo da multidão, medo de Jesus, não sabemos como reagir àquilo que temos. E às vezes aquilo que era pequeno cresce e pode nos levar à morte a qualquer minuto. Nós estamos vivendo um tempo onde os maiores problemas são psicológicos. Síndrome de pânico, depressão. Nós nunca vivemos um tempo onde as doenças psicossomáticas foram tão tratadas e trazidas à tona.
Nós nunca vivemos um tempo onde tanto se fala sobre suicídio e de tantos suicídios entre jovens. Eu fico pensando, aonde estão os problemas que eu não vejo? Sabe, eu recebo no meu Instagram, por dia, pelo menos umas 10 pessoas que querem suicidar. Todos os dias. E aí você pega, abre o perfil da pessoa e a foto que ela posta não tem a ver com a história que ela me conta. O que ela está me dizendo não tem a ver com o padrão de vida apresentado às pessoas. Tem coisas que ninguém sabe do nosso coração, mas nós sabemos que está doente. Nós sabemos que está nos levando à morte. Se eu perguntar aqui esta noite, você vai se apavorar com a quantidade de jovens que pensam em tirar as suas vidas toda semana. Se eu perguntar aqui agora, quem daqui hoje tentou ou pensou em tirar a vida, você vai apavorar. Porque nós somos essa geração que tem medo de ser tratado, medo de ser curado, medo da multidão, medo de Jesus e guardamos os problemas. Nós estamos represando lixo dentro de nós. Nós deixamos o mundo escoar em nós, mas a gente não libera. Está cheio de gente apodrecendo em depressão, apodrecendo espiritualmente, emocionalmente, porque não se permite ser curado, tem medo da exposição, tem medo de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, aprenda essa noite. Precisa de cura? Corre para os pés de Jesus, que Ele sabe como curar você. Você precisa ser tratado essa noite? Veja, eu sei que é a última palavra, e talvez seja uma coisa que perca o contexto daquilo que você ouviu até agora, mas foi exatamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se você precisa ser curado, você tem que romper a multidão. Você precisa chegar até Ele, porque Ele sabe como fazer. O que não dá é esconder aquilo que está acontecendo. Não dá é para sufocar a realidade da sua vida. O que não dá é você pensar que isso é normal e deixar isso evoluir para algo pior. Tem gente que morre de gripe no Brasil, basta não tratar que qualquer coisa leva à morte. Uma unha encravada leva à morte. Tudo aquilo que não é tratado pode matar você. Se você ficasse um dia para olhar aquilo que eu vejo, você ia dizer, realmente, que doideira, não dá para acreditar. Mas gente que todos os dias acorda de manhã e diz que não tem razão para viver. Gente que todos os domingos chora porque não quer enfrentar a segunda-feira. Gente que não acredita no que Deus pode fazer. Gente que não acredita nas promessas do Senhor. Gente que está desacreditada, desiludida, morta por dentro. E às vezes por fora sorri, coisa mais linda, mas lá dentro há uma tempestade. Gente com cânceres espirituais escondidos que não são tratados, tumores que crescem a cada dia, traumas que não são tratados, perdões que são retidos, e a vida segue, passa, e a gente não se trata. Quando eu olho para essa palavra, eu me encorajo a dizer para você, você tem que chegar até Ele, pelo amor de Deus. Olha para quem está perto de você e diz, você tem que chegar até Ele, pelo amor de Deus. Você tem que correr para Ele, pelo amor de Deus. Esse leproso, ele olha Jesus e diz, eu preciso passar por essa multidão. Parece que eu vejo, Felipe, que nesse dia, esse leproso fechou a boca, não permitiu que ninguém sentisse absolutamente nada ou duvidasse. E ele sabe que o processo de cura está no homem que anda, e aonde anda as pessoas são curadas. Então ele olha para Jesus, sabe que a multidão pode matá-lo se descobrir, mas se a cura está no meio, eu preciso ir para a cura. Esse homem vence as barreiras, ele passa por todo mundo, só que ele tem um problema público. Ele tem um negócio que se alguém desconfiar o que ele tem, ele é morto. Se alguém desconfiar que ele passou pelo meio de uma multidão cheia de lepra, ele vai ser apedrejado no meio. Antes de ser curado, alguém vai matar ele. Está cheio de gente aqui dentro que, se contar, ao invés de ser curado, a gente é capaz de sufocar antes da cura chegar. Represando problema, represando histórias. Eu estava olhando para o menino, para o João aqui. Você acredita que o João tem toda essa história? A irmã suicidou, a família que voltou para ele tentou suicidar. Quer dizer, que loucura. Se você diz isso, pois está cheio de gente com histórias aqui no nosso meio, e que ninguém sabe, e que ainda não é testemunha, é só uma doença.
Está cheio de gente de transtorno, Lindão. Eu estou falando com uma geração que eu estou conhecendo a cada dia. Cada vez que eu mais conheço, mais me preocupo e mais vontade de orar e pregar eu tenho. Ei, você quer ser curado? Não tenha medo da gente. Não tenha medo da multidão. Mas confie que quem você vai falar sabe como resolver. Ei, esse homem, ele é muito... Por mais que ele tenha essa doença, ele tem tudo isso, mas ele é inteligente. Ele vai para o meio. Ele não quer contagiar ninguém. Que coisa linda. Ele coloca a mão aqui, ó. Ele diz, Senhor! Só que ele só não pode dizer o que ele tem. Não pode. Já pensou se esse homem diz, eu sou leproso? Todo mundo vai fazer, esse cara encostou em mim. Nojento. Sai daqui. E ele não pode falar. Então ele diz, Senhor, se o Senhor quiser limpar-me, eu serei limpo. Agora, querido, na cabeça desse leproso está passando um filme. Ele está pensando, se esse homem perguntar limpo de quê? Eu estou lascado. Se esse homem querer aprofundar a conversa, eu estou lascado. Se alguém falar limpo do quê? Eu estou com um problema. Só que a Bíblia diz que Jesus não expõe ele. Aleluia. Jesus não expõe ele. Eu quero que você entenda, a postura de Jesus em relação às nossas mazelas é diferente. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Relaxa, ó Jesus, ó a atitude de Jesus. Ele coloca a mão aqui e diz, Senhor, se o Senhor quiser eu serei limpo. Eu vejo o seguinte. Você sabe que toda multidão desperta curiosidade. Multidão é problema. Quando esse rapaz diz, Senhor, se o Senhor quiser eu serei limpo, parece que eu vejo o pessoal assim. O que você acha que é? Lembra de quê? Você já viu que tem gente que vem para frente e tem comentarista de banco? Que fica falando lá, ó. Você viu? Caiu de novo. Aposto. Namorando. Namoro que não é santo. Deve ter caído pecado. Pessoa chorando no culto, olha lá. Sabe o que é isso aí, né? Depressão. O que você acha que é? É a mãe, né? A mãe dela é brava. Deve ter apanhado antes de vir para a igreja. Dá um comentário no meio da multidão, provavelmente dizendo, e aí, o que você acha que é? Aí alguém pode ter dito assim, acho que é lepra. Vocês estão sentindo um cheiro diferente aqui no meio? Tem um cheiro ruim aqui. Aí quando parece que o burburinho aumenta, a Bíblia diz que Jesus faz o seguinte. Jesus toca nele. Você entendeu? Obrigado, irmã, que deu aleluia. Eu vou dizer de novo. Leproso não pode ser tocado, não encosta em nada. Tudo que ele encosta fica impuro e quem encosta nele pode estar doente. Jesus é Jesus e sabe o que ele tem. E a Bíblia diz que antes de Jesus curá-lo, Jesus toca nele. Melhorou, 12 irmãos agora. Então eu vou repetir porque na próxima vai ficar melhor. A diferença de quando alguém nos toca e Jesus nos toca é que quando Jesus toca na gente, não é ele que fica doente, é a gente que fica sarado. Quando o Senhor estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Tocou-me, Jesus, tocou.
tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... Quando Jesus toca nesse rapaz, se alguém estava com dúvida que se tratava de lepra na hora, alguém disse: lepra não é, porque ele acabou de tocar. Lepra não é, porque ele acabou de tocar. Se fosse lepra, ele não tinha tocado. Quando Jesus toca nele, Jesus está calando a boca de quem querendo murmurar. Jesus tocou no leproso, lepra não é. Parece que eu vejo para ele, lepra não é. Se fosse lepra, o mestre não tinha tocado. Ele é inteligente, ele sabe que dá B.O. Ei, quando Jesus toca nele, Jesus está dizendo: relaxa que eu estou sabendo o que trata, mas eu estou curando você de maneira diferente. Antes de curar o teu físico, eu estou curando o teu espiritual, o teu emocional. Se ninguém toca em você, eu tenho poder para tocar. Se ninguém chega perto de você, eu chego perto. Ei, está faltando amor no toque então, ó. Ele estendeu a mão e tocou. Sabe o que é isso? Ele estava à distância de um toque do rapaz. Ele tocou. Parece que eu vejo que esse rapaz que está aqui, ó, ele só queria ser limpo, e aí Jesus toca nele, parece que ele vai assim, com aquele olhar de como se estivesse dizendo: você sabe que eu tenho? Que se você soubesse, você não tinha tocado. Só que a Bíblia diz que não dá tempo disso. Jesus toca nele e diz: ei, quero ser limpo. Aí a Bíblia diz que, bom, o milagre aconteceu. A Bíblia diz que de maneira imediata a lepra saiu dele. Então ele tinha lepra, agora não tem mais. Só que aqui está um problema. Se ele levanta e diz: gente, tenho boas novas para contar para você. Acabei de ser curado de lepra. O pessoal vai dizer: o que, ô vagabundo? Curado de quê, ô? Você é louco da cabeça? Quer dizer que você tem lepra e você entra no nosso meio? Você é doente mental, além de ter lepra, você é louco? Você colocou todo mundo em risco, rapaz! Ele não pode contar o testemunho dele. Porque veja, não é sempre e não é todo mundo que acredita no testemunho das pessoas. Não é todo mundo que acredita em ex. Não é todo mundo que acredita em ex-drogado, ex-prostituta, ex-homossexual. Não é todo mundo, então não é tudo que a gente recebe que foi feito para ser contado. Tem gente que não olha com o olhar de Jesus. Tem gente que olha com o olhar de multidão. O quê? E você veio no nosso meio? Você é louco da cabeça? Só que Jesus é diferente. Jesus toca e diz: quero ser limpo. Ele levanta. Parece que eu vejo que Jesus fez assim com ele: vem cá, sobe aqui, varão. Você viu como o leproso fez? Vamos fazer? Então vem, leproso. Passa pelo meio da multidão e vem. Você vai prostrar. Vamos fazer inteiro. Sabe o que é isso? Mensagem nunca mais vai sair na cabeça deles. E como eu só tenho mais 1 hora para pregar, eu vou aproveitar o tempo. Você vai sair. Você consegue entrar no personagem? Consigo. Ele é bom? É? Não. Vou te contar a tua história. Já faz muito tempo que você tem isso. Você está para morrer. Você está apodrecendo. Ninguém ama você há muito tempo. Ninguém toca em você há muito tempo. Ninguém tem coragem de se relacionar com você. O seu único ciclo de pessoas que você convive é gente que está morrendo igual você. Só que agora eu cheguei. Você está entendendo? Você me viu pregar, você me viu curar gente. Só que você nunca teve acesso a chegar perto de mim. Mas hoje você teve um acesso. Uma chance. De maneira oculta.
Você entra no meio da multidão, permeia as pessoas e chega até eu. Só que quando você chega perante mim, a doença ainda existe. Porque chegar perante mim não diz que você é curado. É o que você faz perante mim que te determina se você está curado ou não. Está cheio de gente na presença de Deus doente. Vem, vai. O que faz eu tocar em você é você dizer: eu quero ser limpo. Está entendendo? Vamos fazer? Você tem lepra, lembra? Não era para estar sorrindo. Outra coisa, quando você chegar perto, você está com bafo. Bafo de leproso. Quem tem lepra não tem culpa de cheirar mal. Cheirar mal faz parte da doença. Às vezes a gente não entende o mundo. Por que cheira tão mal? É porque cheirar mal faz parte da doença que eles têm. Mas a cura existe. Amém? Vai lá. Pode vir. Estou pregando. Multidão. Isso. Isso, permeia a multidão. Tenta não tocar em ninguém. Isso. Isso aí. Você chegou perto de mim. Não fala nada, só prostra. Veja. Quando você se prostra, você está reconhecendo que quem pode fazer sou eu. E que quem precisa é você. Só que você não pode falar olhando para mim. Porque a doença que você tem não te permite falar olhando nos olhos. Por conta do cheiro da boca. Por conta do medo daquilo que você tem passar para mim. É que você ainda não entendeu quem eu sou. Você ainda não sabe quem eu sou. Se você quisesse falar olhando nos meus olhos, o cheiro da tua boca não mudaria o meu ambiente. Não mudaria o meu humor em relação a você. Porque eu não conheço o cheiro da boca. Eu conheço o cheiro do coração. Eu sei o que você esconde. Eu sei o que você nutre no quarto. Eu sei o que está de verdade acontecendo. Você só precisa falar para que eu possa ter a liberdade de fazer. Mas antes de tu falar, eu já sei o que você tem. Mas isso é necessário. É necessário. As pessoas dizem: por que orar, pastor? Se ele já sabe, é necessário. Por que contar se ele já sabe? É necessário. Porque quando você conta, você está dizendo: o Senhor tem total liberdade de tocar, fazer, chegar e agir. Ele não é igual Satanás que chuta a porta e invade, não. Ele espera. Com as tuas atitudes, com a tua fala, ele pode fazer. Ô leproso, vamos lá. Baixa a cabeça, rosto no chão, mãos sobre os braços. Assim, ó. Deixa eu ler se é isso mesmo, peraí. Quando estavam numa daquelas cidades, eis que um leproso, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto. Não precisa nem estar com a mão, não, é só sobre o rosto. Pode tirar a mão, mas é rosto no chão. Isso. O que você quer? Eu quero ser limpo. Ele não disse que tem lepra. Ele disse que quer ser limpo. Se ele fala que é lepra, dá problema, lembra? Então o que ele diz? Ele quer ser? O que você quer? Eu quero ser limpo. Aí a multidão está em volta dizendo: isso aqui é lepra? Olha o cheiro que está aqui no meio, gente. O que esse rapaz tem? A multidão vê isso aqui e diz: aí, não é lepra. Aí Jesus diz: ei, eu quero ser limpo. Está com dúvida do que fazer? Já aconteceu. Já acabou. Acabou. O problema é você acreditar que acabou.
mas já acabou. O problema é você crer que acabou. Ah, pastor, eu estava com vontade de tirar minha vida, vim. Chegou, o Senhor tocou e disse: quero vida com abundância. Acabou. O problema é a gente acreditar que acabou. Acabou a depressão. O problema é a gente acreditar que acabou. Acabou o problema, estou entrando com... O problema é a gente acreditar. O Senhor tocou, olhou nos nossos olhos. Acabou, acabou. Qual é a sua dificuldade? A multidão? Porque se for a multidão, esquece a gente. Qual é o seu problema? É sobre Jesus? Ele é amoroso. Ele não vai expor você. É o toque? Fica tranquilo. Ele toca sempre. Qual é o teu problema, irmão? Seu problema é grande demais. Você está na presença de quem pode fazer. Teu problema é acreditar que o milagre vai acontecer. Ei, se Ele tocou, o milagre já aconteceu, acabou. Se você chegou até aqui, acabou. O problema é acreditar que acabou. Se era isso, acabou. Ei, acabou. Muda a cara de leproso. Isso, irmão. O problema nosso é: acabou. Muda a cara de leproso. Muda o teu ciclo de amizade. Sai da onde você nunca mais pode voltar. Ei, posso te contar uma coisa? O leproso, quando foi curado, nunca mais voltou para o leprosário. Sabe qual é o problema da gente? A gente é curado e volta para o leprosário. Volta para buscar o que está contaminado dentro do leprosário. Esse leproso nunca mais voltou. Se voltar para o leprosário, volta a ter lepra. Ei, você quer ser curado? Muda o ciclo que te adoeceu. Muda o lugar que te deixou doente. Sai do lugar que te acabou. Pastor, mas foi a minha casa. Então vai para o teu quarto e se esconde aonde Jesus te protege. Mas para de conviver com quem adoece você. Sabe qual é a questão? Jesus chega para o leproso e diz: ei, cara de leproso não mais. Você está meio magro ainda. Mas anda comigo que você engorda. Deixa eu te contar uma coisa. Agora que isso aqui é fantástico. Jesus cura o leproso, irmão. Isso aqui tinha que estar todo mundo sabendo. Jesus podia pegar assim: galera, aqui ó, tinha lepra. Esse aqui é um ex-bandido. Vou ser bem sincero pra você. Você já viu gente que conta testemunho e conta vantagem no testemunho de quando o cara era mau? Você já viu? Cara, matei gente, irmão. Uma vez eu fui numa igreja e o irmão foi dar testemunho, o cara falou: eu tenho mais de 1000 processos criminal. Eu saí da igreja assim na hora, estava saindo, bem na hora eu ouvi. Aí o obreiro falou: você está onde, pastor? Eu falei: estou mudando de ambiente, que esse está perigoso. Mas o cara tem que viver umas 18 vidas para dar 1000 processos. Mas o cara era bom. Tem gente que gosta de contar o de ruim. Aí Jesus fala assim para ele: conta não. Tá bom? Não é todo mundo que entende o que eu faço. Não é todo mundo que entende a minha graça. Não é todo mundo que entende que eu posso fazer aquilo que ninguém consegue. E não é todo mundo que vai acreditar naquilo que aconteceu. Então, só conta para quem acredita. Você já viu que a gente conta milagre para as pessoas que dizem: ah, capaz? Não, irmão. Para de ser sufocado. Começa a contar para quem dá glória a Deus junto com você. Começa a contar para as pessoas certas. Lembra daquele texto: não dê pérola. Conta para ninguém. Vai para o sacerdote, conta só para ele. E acabou. Tá bom? Tchau. Mas o leprosário é para onde? Então vai para lá.
Sabe que eu queria que fosse rápido assim. Eu quero muito que você creia nisso aqui. Deixa eu dizer para você, está na hora de você ser curado. Está na hora de você sarar o teu coração. Está na hora de você permitir que Deus sare as feridas abertas da tua vida, da tua alma. Está na hora de sepultar esse desejo de morte que não abandona você. É difícil pregar sobre amor sem pregar sobre cura, e cura que verdadeiramente acontece, às vezes ninguém sabe que aconteceu. Tem coisas na minha vida e processos que Deus interferiu que ninguém sabe. Mas quando eu olho no espelho, Felipe, eu lembro. E é bom ter segredos com Ele, porque Ele não conta para ninguém. Ele não expõe você. Ele não te faz passar vergonha. Ele te cura e te manda para casa. Naquele dia o leproso não foi para casa. O leproso não foi para o leprosário. Naquele dia o leproso tinha história para contar, mas a Bíblia diz que ele foi primeiro até o sacerdote. É isso que ele tinha que ter feito segundo Jesus. Então agora o que eu vou dizer para você é o que está na minha Bíblia, não está na sua. É um texto que tem na minha aqui. Não vou dizer o número do versículo, do capítulo, você não vai achar. Só tem na minha. Naquele dia o leproso passou no sacerdote, contou para ele. Abandonou tudo que tinha no leprosário, porque tudo que tinha estava contaminado. Foi para a casa dele. Na mesma casa onde ele saiu, quando descobriu a doença. Chegou em casa e disse: mãe. Ela falou: não entra. Ele disse: não, mãe, relaxa, acabou. Filho, eu vi você com o diagnóstico. Acabou, mãe. Mas não conta para ninguém. A vizinhança não vai acreditar. Tem coisas que não foram feitas para ser compartilhadas com todo mundo. O que você precisa ser curado aqui essa noite? Eu não sei. E deixa eu te dizer, não me interessa. Mas ao Senhor, sim. Se você precisa ser curado aqui essa noite, deixa eu te dizer, libera aquilo que represou os teus sentimentos. Libera aquilo que tem te sufocado durante tanto tempo. A palavra que eu disse para o Felipe é rapidinho. Eu vou pregar bem rapidinho. E só foi para isso que Jesus me trouxe aqui essa noite. Apenas para te dizer, pode passar por nós e chega até Jesus. Eu não sei o que você tem. Eu não sei qual é o nível de problema que você está passando. Eu não sei qual é o que tem te sufocado, quais são os sentimentos que invadem o teu coração com essa palavra, mas eu só preciso te dizer uma coisa. Foi exatamente para isso que o Senhor me chamou aqui essa noite. Eu queria pregar algo avivalista, muito top, legal, mas sem autorização para isso. Só vim aqui para dizer para você, tem medo da gente não? Pode passar. Conta para ele o que você tem. Precisa de cura? Vem. Sai do seu lugar. Passa pela multidão. E vem. Não quero saber o que você tem. Mas você precisa ser curado essa noite. Vem. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.